O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e o pão. Jesus disse-lhes: Tracei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por elas, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia. Paz. Muita paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Livre. Alegria, alegria, alegria. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te agradecemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Livre. Mudar de lado. A noite inteira pescando e não achou nada. Chegando na praia, a palavra que esta pessoa falava, mudar de lado.
joga do outro lado a rede. Elas ouviram, obedeceram e apanharam 153 grandes peixes, que era difícil arrastar todos à beira do mar. Mudar de lado, irmãos. Porque elas não pescaram naquela noite, irmãos? Porque elas estavam na desobediência. Jesus não tinha convidados para juntos com ele no jardim de oliveiras vigiar e orar. Elas não dormiram. Mesmo que Jesus chacoalhava, continuaram dormindo. E quando vem a tentação, o inimigo bateu em Jesus. Elas não souberam entrar na graça em que Jesus entrou, se entregar. Mudar de lado significa daquela vida de cura e libertação, agora entrar no sofrer e morrer. Jesus entendeu. O Espírito falando para ele, assume de sofrer por aquelas que o Pai te confiou. Assume os pecados, assume ao ponto de morrer. Agora não é mais tocando para curar, não é mais expulsando demônios. Não. Agora assumir os pecados. O povo queria se livrar, ser livre. Mas o caminho da salvação não era só isto. Recuperar a consequência do pecado, que são as doenças, são as opressões. Isto é sim, faz parte. Mas existe aquela parte para salvar, precisa carregar os pecados dos outros. É a cruz. Isto exige a renúncia até de si mesmo para conseguir carregar a cruz que o Pai confia a cada um de nós. E elas não conseguiram mudar de lado. Vida boa aqui na terra. E no final, talvez perder a salvação. E Jesus sofrendo, morrendo, mas no terceiro dia ressuscitando, e elas se preocupando com pescar peixe. Aquilo que elas fizeram 3 anos antes, quando Jesus estava chamando Pedro, André, João e Tiago, elas estavam na profissão deles, pescar peixe. E Jesus dizendo, eu vos farei pescadores de homens. Elas não entenderam mais, adormeceram, no fim, desobedeceram a chamada, a vocação. E quando terminou Jesus na cruz, para elas, terminou uma história, vamos voltar a pescar. Só não pescaram nada. Porque a história não terminou na cruz. Isto foi uma passagem para a ressurreição. Jesus ressuscitou. E ele foi atrás deles, foi atrás de outros, revelando para elas a história não terminou. Mudando de lado significa
viver, não é só aqui na terra, é viver eternamente com o Pai. E elas não tinham pescado nada, chegando decepcionado, e agora este homem falando para elas: jogai a rede por outro lado. E elas fizeram, pescaram milagrosamente, e depois reconheceram Jesus quando ele partiu o pão, repartiu o peixe. Desculpe, partilhou o peixe. Aí os olhos internos se abriram. O homem mudou de lado para o mais profundo. E elas não queriam acompanhar, por isso perderam. E agora o homem está vivo e chamando elas agora: vamos nas águas mais profundas, vamos entrar numa obediência na hora da dor, na hora da morte. Os olhos se abriram, os olhos internos. Agora, elas desejaram este Espírito que guiava Jesus, que terminava vitoriosamente na cruz e foi confirmado pela ressurreição. Agora elas começaram a desejar este Espírito, mudando para o mais profundo. Não é só cura e libertação, é salvar. Salvar os homens. Não basta só pescar os homens, trazer aqui. Tem que salvar. Levar a vida eterna. E para levar a vida eterna, tem que sofrer e morrer. Semente que não cai na terra e morre, não vai produzir frutos. Isto nós esquecemos muitas e muitas vezes. Mas o semente que cai na terra e morre, produzirá frutos, 30, 60, 100 por um. Agora a ficha caiu. Agora eles desejaram. Agora estavam indo para Pentecostes. Vamos dizer, elas se abriram para esta dimensão. Mas elas não tinham ainda coragem, elas não tinham ainda força para colocar o pé no caminho. Elas precisavam esperar a força do alto no dia de Pentecostes para que elas conseguiram acordar e conseguiram sair, pregar, não importa diante de quem pregar a verdade, mas pregar com amor, custa que custar. E esta força foi dada em Pentecostes. No fundo, Pentecostes é a continuação do Jardim de Oliveiras. Aqui elas pararam. E Pentecostes acordou elas. Ou vamos dizer, com a ajuda de Jesus, o Espírito acordou elas. Agora elas queriam vigiar e orar para não cair em tentação. E elas conseguiram. 50 dias para conseguir vigiar e orar significa: eu quero também sofrer e quero dar a minha vida pelas ovelhas a mim confiado. Pedro, João, Tiago e todos os outros, como elas se chamam. E hoje nós, irmãos, estamos dispostos a entrar neste aprofundamento, dar a vida. Dar a vida para as ovelhas que o Senhor confiou a cada um de nós. Sofrer por elas e morrer por elas. Não é só cura e libertação. Se eu me fixo nisto, na hora do apuro,
eu adormeço no meu jardim de oliveiras e não consigo salvar. E o Senhor hoje nos lembrando, será que nós estamos dispostos a sofrer e morrer pelas ovelhas a cada um de nós confiados? E não pense só nas ovelhas sanguíneas, lembre-se das ovelhas espirituais. No tempo que o mundo deseja mais coisas, mais dinheiro, mais isto, mais aquilo, a nós é desejar mais almas, mais ovelhas para salvar. Isto é o desejo do Espírito em nós, e Ele grita mais. Lembrando daquele filme, né? Daquele homem, acho que o filme chama-se O Último Homem, que naquela noite que ele subiu para salvar os soldados, os companheiros dele. E cada vez que ele conseguiu um, ele pediu mais um. Mais um. E depois ele tinha mais de 70 naquela noite salvados. Ninguém entendeu lá embaixo o que está acontecendo lá em cima. Mas é o Espírito de Deus. Mais um. Arriscar a vida. Então, como fica agora todo este Espírito em nós que grita mais um? Como fica este Espírito agora dentro de uma pandemia que nós estamos tendo? Em que a nossa igreja mesmo fala, em casa. Como fica agora este Espírito, irmãos e irmãs? Pelo menos espiritualmente, eu preciso neste aprofundamento. Eu preciso entrar neste outro lado para conseguir pescar homens. Pelo menos espiritualmente, o Espírito me leva a entregar-me. Para que eu não vivo com medo dentro da minha casa, daquele medo daquele vírus, irmãos. Nós cristãos católicos não podemos ter medo deste vírus, não. E não podemos ter medo de ninguém que quer nos trazer medo. Melhor sofrer e morrer como guardar medo dentro de si. Isto é pecado. Ainda mais que nós estamos nesta novena da Divina Misericórdia, onde o Senhor nos fala, confiai. Nós precisamos ser a luz do mundo neste tempo, sal da terra. E se nós fazemos como os pagãos fazem, se retirar, ficar em casa, com aquele medo, irmãos, nós vamos perder as almas. Nós vamos, como os apóstolos, voltar da pesca e não tem nada na rede. E trabalhávamos tanto tempo para o Senhor e a rede está vazia. Porque não estamos na obediência. É outro lado. Lançai a rede para outro lado. E outro lado é assumir a cruz. A minha cruz, que Deus me deu de presente, para que eu me santifico, ponto 1. E que eu salvo os que Ele me deu, ponto 2. E para isso, eu preciso, como uma semente, cair na terra e morrer. Então vamos aprender neste tempo difícil, aprender a dizer, Senhor, se Tu quiseres que eu sofra, eu quero sofrer. Se Tu quiseres que eu morra, eu quero morrer.
Irmãos, nós cristãos católicos não podemos morrer de Covid. Nós podemos até pegar o Covid. Podemos sofrer e talvez sarar, mas podemos também morrer. Mas ninguém morre, quem vive na obediência a Deus de Covid, ele morre por causa que o Senhor chamou. Hoje é o dia que eu quero ceiar contigo lá no céu, o banquete eterno. Pode ser que o meio que o Senhor usou o Covid, mas não é o Covid que mata. É o Senhor que te recolheu, o Senhor que te ceifou, porque chegou a hora, porque sua missão terminou na terra. Você conseguiu recolher os filhos e filhas que Ele te confiou, e agora chegou a hora, Ele te ceifou para te levar. E se Ele te deixou, porque ainda não terminou. E se Ele não quer que você morra de Covid, mas morra de infarto, você morre de infarto. Irmãos, voltar para dentro, onde Deus habita desde que nós fomos batizados. Aqui, dentro de nós, no batismo, é a cela da nossa proteção contra qualquer tipo de mal. Aqui nós precisamos viver perpetuamente, todo dia, para receber as instruções do Senhor, o que nós devemos pensar, o que nós devemos falar, o que nós devemos fazer. E eu te garanto, se nós entramos na obediência, o inimigo não vai nos atingir nunca. Quantas vezes elas queriam tirar a vida de Jesus, nunca conseguiram, enquanto o Pai não falou, agora chegou. E o filho lutou para aceitar a determinação do Pai. E ainda aceitou a forma como ele vai morrer, que foi a pior forma. Por isso, os soldados ficaram pasmos de ver quando Jesus falava, sou eu. No Jardim de Oliveiras, não sei se você se lembra, no Jardim de Oliveiras, Judas na frente, os soldados atrás. E depois foi detectado quem é Jesus de Nazaré. Jesus disse, sou eu. Elas ficam pasmas, mas como? Você não foge. Você não luta. Não, porque isso é a forma que o Pai escolheu para mim sofrer e morrer para salvar os que Ele me confiou. Por isso Jesus falou, deixe os outros. Eu sou Jesus de Nazaré. Irmãos, que soberania! Quem vive no Espírito é soberana. Ninguém domina esta pessoa. É o Espírito que domina. Mas esta dominação é a única dominação que me traz liberdade interna. Você acha que se não tivesse trazido aquela liberdade interna, Jesus ia entrar nisso? Numa fria dessa? Não. Mas ele percebeu entrando neste sim, não seja feita a minha vontade, seja a tua vontade, e tomou este cálice amargo. Ele percebeu que isto abriu dentro dele uma liberdade tão imensa que ele conseguiu agora abraçar a cruz dos outros que não queriam carregar. Agora ele sentiu a força de conseguir abraçar. E abraçou de verdade, com amor. Ninguém obrigou ele. Por isso na via sacra ele conseguiu ainda consolar conseguiu não sei o que é, conseguiu salvar, conseguiu não sei o que é. E no final ainda morto. E o soldado perfurando o lado dele, entrando no coração, e água e sangue chorrando sobre ele, estando cego de um lado, e o sangue e a água tocando o soldado, voltando a enxergar. São longínquos depois. O homem se converteu
e tornou-se santo. Então, irmãos e irmãs, isso é o testemunho que o Senhor deseja de nós. Mas, sem o nosso sim, não vai dar certo. Porque somos livres para dizer sim, livres para dizer não. A decisão é sua, a decisão é minha. Se não aprendeu em tempos bons este passo para o aprofundamento, para o outro lado, a via sacra de dizer, Senhor, se tu quiseres, eu quero sofrer, se tu quiseres que eu morra, eu quero morrer. Mas agora, quem sabe, no tempo ruim, consegue gerar dentro de ti este desejo, como Jesus, eu quero sofrer e morrer pelas ovelhas a mim confiadas. Quem sabe agora?